Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. Eu sou o Adolfo. Adolfo está em Niterói Eu ou estou não? no Brasil, eu estou no Brasil. Nós estamos em Orlando. Isso. E esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos. Nós estamos com o tema, né, estudando o Novo Testamento. E aí, Adolfo, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que vocês estão? Nós estamos ótimos aqui. Graças a Deus. Então, vamos lá, continuando o nosso estudo, né, Adolfo? Adolfo, no nosso último bate-papo, nós ainda estamos falando das curas de Jesus, porque foram muitas. E aí nós resolvemos fazer aqui uma síntese, né, sobre essas curas, para que você nos diga, né, qual delas você acha relevante, por que acha relevante. Nós teríamos, né, para falar sobre o servo do centurião, a tempestade acalmada, né? Tem aquela questão da expulsão dos demônios, naquele caso dos porcos, que é uma coisa questionável. Temos o caso da filha de Jairo, e dentro desse da filha do Jairo, a questão da mulher doente, aquela que tinha hemorragia. Teríamos, né, a primeira multiplicação de pães, a segunda multiplicação, a questão também daquela pagã, da cananeia, a questão do menino epilético e os cegos de Jericó, que a gente tem aquele caso da cura de Bartimeu. E aí a gente teria praticamente abrangido todas as demais curas, das quais nós não falamos. E aí a gente queria saber de você, se você entende que alguma dessas curas, né, mereçam assim um destaque especial e qual é o principal fundamento que a gente pode buscar num desses elementos. Aproveitando, eu queria também te perguntar, antes de você falar sobre alguma delas, qual dessas curas seria uma demonstração mais forte da fé? A, a fé aí, no caso, a fé principalmente é de Jesus. Porque fé nós já aprendemos que é fidelidade às leis de Deus, fidelidade às coisas supremas. Então, as pessoas, às vezes, ou quase sempre, nós temos aquela crença, né? Se ele já fez tantas maravilhas, também ele vai me ajudar. Mas não quer dizer com isso que é fidelidade. Eu estou seguindo os princípios éticos e morais ensinados por tantas lideranças antes de Jesus e depois de Jesus. Então, essa fé tem um sentido de fidelidade. Então, quando Jesus recebeu aquele contato que despertou o seu Deus interior, o seu Cristo interno, usando a linguagem de hoje, a sua força superior naquele momento do batismo no Rio Jordão, ele fez aquela conexão com o Cristo Criador da Terra. Ali, se nós juntarmos todas essas curas que você citou e outras mais que ele possa ter realizado, nós podemos sintetizar com uma colocação quase que única. É que ele era médium intermediário da vontade do Cristo e a necessidade da sua humanidade. Isso, para nós, substitui qualquer outro conceito com relação à cura. Você citou aí a moça que tinha aquela doença Da da hemorragia, hemorragia. né? A Verônica. Olha, Jesus estava revestido, como qualquer um de nós, se o propósito for nobre, nós teremos sempre o universo conspirando a nosso favor. Olha, pegando o dia a dia dele, o foco que ele tinha para ajudar aquela sociedade, já tinha feito ou praticado a sua dificuldade, a sua luta para sair do plano dele e chegar ao nosso plano material. A sua paixão, imaginemos só o que é, como diz o Ramatiz, colocar um sol dentro de um vaso de barro. Então, Jesus é aquele sol que ele até hoje é apelidado pela Sagrada Escritura como Jesus, o Nazareno Mestre, o nosso sol divino. Então, é para a gente ter uma ideia. Então, qual é a maior, digamos assim, o que mais nos motiva para entendermos essas curas? Olha, aquele cego de nascença, onde Jesus foi arrumar essa energia para a complexidade do olho de todos nós, porque ele estava conectado à fonte eterna da vida, que é o Cristo, intermediário de Deus, a fonte suprema de tudo. Então, as curas, de um modo geral, nós podemos sintetizar. Aquela mão seca que você citou, aquela mão seca, estava seca. De onde Jesus arrumou ali para multiplicar aquelas células com tanta rapidez e tanta clareza, né? Na presença de tantos. Por quê?
ele era um manipulador, vamos dizer assim, da essência da vida, que ele estava intermediando a essência da vida, que é o Cristo. Ele era um intermediário, um médium, né? Então, as curas, todas elas. A filha do Jairo estava assim, o servo daquele comandante estava assado. Olha, Jesus conectado à fonte da vida planetária, ele pode estar no Polo Norte, alguém solicitar no Polo Sul. O Cristo é onipresente no planeta. Então, se ele está conectado, basta o pensamento dele. Olha, nós, espíritos pequenos, já sabemos, somos o que nós pensamos. Imaginemos uma consciência angelical de Jesus, conectado com a consciência arquiangélica, que era o Cristo planetário. Por isso que em qualquer lugar, você vê só, ele não precisava ir fisicamente, ele ia porque, né, tinha que demonstrar humanamente condições para tal. Mas ele poderia, quantos foram curados? À distância, à distância. E nós poderemos, ele falou, as obras que realizo, não sou eu que realizo, é o Pai que realiza através de mim. O que eu faço, vocês poderão fazer tanto quanto. Agora é preciso que nós tenhamos essa fidelidade às leis que regem o nosso universo. Porque a finalidade é essa fé com fidelidade. Não é uma coisa que eu agora vou cuidar do Silvio, porque é meu amigo, da Ritinha, porque é assim, nada. Simplesmente intermediar a vontade suprema, na linguagem universalista, de Deus e a necessidade de uma humanidade em qualquer parte do universo onde alguém solicite uma ajuda. Tá bom, muito bom, Adolfo. Mas Vai. alguns deles até demonstraram essa fidelidade, né? No caso do centurião, não é? É. A Então, questão da própria A Verônica, Verônica, né? de tocar nas vestes, não foi? o que acontece? Se Jesus não tivesse ali, digamos assim, revestido da essência, das ondas de amor dele para conectar-se ao Cristo, que é a eterna manifestação do amor universal, né, incondicional. Então, quando a Verônica tocou nas vestes, foi um quanto de energia, amor, que passou para o corpo dela. Olha, se o Cristo é o criador do mundo, imaginemos a complexidade de um mundo. Curar aquele mal-estar da Verônica, isso é, eu não vou dizer nem que é secundário, é uma coisa muito, muito bobinha. Aquele servo lá do centurião, gente, aquelas mãos secas, aqueles olhos que não viam, aqueles paralíticos, isso nós estamos falando. A essência do Cristo é tão grande que nós não podemos mensurar. Imaginemos, para uma consciência conectada ao Cristo. Qual é o nosso foco atual? Olha, se Jesus viveu e vive conectado ao Cristo, a manifestação permanente do amor, qual deve ser o nosso foco? Se eu me conectar com Jesus, naturalmente estou me conectando com a fonte da vida, que ele está em ressonância com Cristo. Por isso que a gente vai dar um passe, vai fazer uma energização, uma cirurgia espiritual. A fonte é o nosso Cristo interno expressar amor pelos nossos semelhantes. Qualquer ato de amor que parta de nós estaremos conectados à fonte do amor do planeta Terra, o Cristo planetário. Então, é por isso que nós temos sucesso ou não temos sucesso quando nós estamos cuidando dos nossos semelhantes. Por isso que a gente consegue até entender. Curar o nosso semelhante é um ato de amor. Então, Adolfo, eu sou uma pessoa que eu gosto de receitas. E uma vez que a gente não tem fisicamente a presença de Jesus, e considerando, né, os muitos males pelos quais a nossa humanidade passa, como é que nós fazemos para manter esse magnetismo, seja com Jesus, seja com Cristo planetário, né, e sermos capazes não só de trabalhar a nossa autocura, como de curarmos, digamos assim, ou sermos intermediários da cura daqueles que nos cercam? Porque esse parece que é o grande desafio, né? Então, nós Essa. estamos vivendo agora, como a espiritualidade solicitou, exercitando a nossa reversão, o nosso retorno consciente para Deus, na condição de filhos pródigos que nós somos. Então, você quer uma receita como, né? Então, observe o seu semblante. Quando você está falando da divindade,
Quando você está falando de Jesus ou de algum ser que motiva a sua vida, como fica o seu semblante? Como fica a sua aura? Como fica o seu organismo? A bioquímica do seu organismo? Então, por aí, nós vamos ter uma ideia se nós estamos falando, digamos, na linguagem popular, da boca para fora, ou nós estamos exteriorizando um sentimento nobre de ver os nossos semelhantes aliviados da sua dor, para que eles tenham essa força interiorizada e consiga dar um novo sentido à vida existencial. Então, é só nós observarmos e dá para nós sentirmos. Não adianta avaliação externa. Eu recebo muitos elogios. Não me afeta em nada, nem positivo nem negativo. Me motiva a vida, né? Também, é claro, todos nós, imagina o meu tamanho, recebo muitas críticas. Também não me afeta em nada. Então, eu já consigo conviver com o elogio e com a crítica da mesma natureza, da mesma realidade. Quando é uma crítica, eu me motivo mais para ficar mais atento à minha conduta. Quando é elogio, eu sei meu tamanho, esse elogio não vai me trazer nenhum benefício, é apenas um reconhecimento externo. Ah, mas é uma questão de ponto, né, Adolfo? Que eu adoro um elogio, a crítica, opa, alto lá. É. Então, ele está precisando da receita. Eu preciso da receita, né? Adolfo, Então, eu tenho vai, vai. só uma curiosidade. A questão da multiplicação dos pães, isso realmente aconteceu? Porque nós temos, acho que, uma informação sobre a espiritualidade, né, em relação a isso. O Silvestre falou, ele cita na mensagem, multiplicação dos pães e não dos peixes, porque ali já se tratava de um ser vivo que deixou de viver. Os pães é uma coisa assim mais fácil. Você vê só, quando Moisés solicitou alimento para os seus seguidores, né, os céus providenciaram aqueles maná. Agora, imaginemos para nós Jesus conectado com o Cristo, a fonte do trigo, a fonte da farinha de trigo, a fonte do pão. Imagina a facilidade. E é por isso, nessa mesma questão, ele conectado à fonte, que o trigo não vem do nada, o trigo vem aqui, do corpo da terra. Olha, a terra é o corpo do Cristo. Então, a multiplicação dos pães, se for, tiver sido verdadeira, se não tiver, não importa. Agora, para nós que estamos trabalhando essa realidade que transcende a forma, imaginemos só, né? Como o nosso Poseidon nos disse, quando Moisés tocou, ele foi induzido pela espiritualidade para pegar o seu bastão e tocar naquela pedra que estava precisando de água. O Poseidon, né, o nosso Proteu, falou, naquele momento ele estava a serviço da vida, ele estava conectado à fonte da vida, ele estava libertando consciências. Então, nós providenciamos deslocar para aquele ambiente as águas que ele necessitava. Então, você vê só que os céus fazem tudo. E aí, na linguagem moderna do nosso dia a dia, nós já sabemos. Se o nosso propósito é nobre, olha, o propósito do Moisés era nobre, estava amparado pela divindade. Se o nosso propósito é nobre, o universo, e botamos mesmo o universo, pode botar com letras grandes, conspira a nosso favor. Agora, colocarmos isso na pauta da nossa existência é o nosso exercício. Porque senão a gente pode até ter uma manifestação de fidelidade no momento e outra, nós não temos tanta segurança. E o Deus é o mesmo. Vai depender muito de cada um de nós. Então, Adolfo, vamos, se você permite, né, ou encerrar a nossa fase de falar das curas, né? E a gente poderia partir para o Sermão da Montanha. O que te parece? Ótimo. E Tem como muita coisa ali, tem muita né? coisa, né? E como o Sermão da Montanha ele começa com as bem-aventuranças, a nossa sugestão é que talvez você pudesse comentar conosco, né? Duas bem-aventuranças para esse vídeo, duas ou três, e no próximo a gente daria continuidade aos demais, né? Porque o sermão começa com as bem-aventuranças. O que você acha disso? Então, a primeira bem-aventurança que o Mateus materializou, ou que consta no Evangelho de Mateus, é bem-aventurados os pobres de espírito. É um assunto que acho que a humanidade inteira já compreende que ali houve uma falha na grafia ou nas traduções. Porque um legislador, como é
o Cristo. Jesus, médium do Cristo, exaltar ou considerar bem-aventurado um pobre de espírito, isso não procede. Então, nós precisamos atualizar. Então, hoje, nós já temos bem-aventurados humildes, bem-aventurados simples, porque esse herdarão. E herdarão a terra não quer dizer que vai ser proprietário, não, aí com cartório para fazer uma escritura. Herdarão o direito de continuarem reencarnando nessa maravilha chamada planeta Terra. Então, todas esses herdarão, isso é simplesmente para a gente ter uma ideia. Adquirimos qualidades, o direito de continuarmos nessa maravilha que nós estamos aqui, usufruindo, respirando um ar maravilhoso, tantas maravilhas, tantos frutos, tantos alimentos saudáveis, quando no planeta para onde nós iremos, se formos, eu não quero ir não, se nós formos, o planeta ainda é muito novo, não tem ainda o quimismo para determinadas fontes de alimento que nós vamos precisar. Então, vamos então a outra boa-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que vem a ser isso, Adolfo? Nós falamos no livro O Evangelho, a Lei de Deus, mas a Ritinha já tem uma visão mais ampla ainda. Bem-aventurados que choram, se eles chorarem porque compreenderam. Porque se eles choraram porque compreenderam, brota dentro dele o que é muito especial, muito sagrado, agora plagiando a palavra da Ritinha, que é a emoção pelo sagrado, a emoção pelo divino, a motivação íntima para representar a divindade. Porque o primeiro passo para quem quer crescer é reconhecer os seus próprios erros. E quando a gente reconhece, brota aquela emoção que é natural. Senhor, que seja feita a tua vontade. Me dá uma nova oportunidade para eu recompor a minha trajetória. Como está aí na mensagem da reversão. Eu estou indo, acho que estou no ideal. Reconheci que não é o ideal, vamos mudar. Isso também está na obra do Ramatiz. Quantas sociedades que nós temos aqui, ou etnias, que as pessoas sabem que não vai chegar naquele ponto que seria o ideal, mas também não mudam. Já tem outros povos, não está dando certo, vamos mudar. É também a nossa realidade. E eu não estou chegando a lugar nenhum. O tempo biológico está passando, o tempo biológico está passando, daqui a pouco a gente perde a garantia no planeta Terra e vamos entrar na nossa descida. A decrepitude é avassaladora, mas ela anda muito rápido, e nós ficamos assim, sem humor, sem alegria, sem motivação, essas coisas todas que, em função da idade biológica, nós vamos perdendo a leveza na condução da vida. A próxima, Adolfo, eu não sei, você pode até, se quiser, dar a lida. Eu acho que é interessante, né, porque fala em bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E se nós olharmos, né, você, quer dizer, quem desconhece, né, o Novo Testamento, ou quem desconhece essa palavra de Jesus, ele vai olhar para essa expressão, vamos assim dizer, com bastante ironia, não, Adolfo? Porque nos Então, dias de hoje, pensar que os mansos herdarão a terra, né? Parece uma coisa assim fora de contexto. mas é o que nós falamos na outra parábola. Esse herdar não é herdar no sentido humano, terreno. É adquirir o direito, por evolução, de continuar reencarnando aqui. Depois de tantos milênios de luta, nós chegamos aí, nós sabemos que de 25.920 anos, em 25.920 anos, a Terra passa pela transição. Segundo Ramati, já passamos por 4 transições, já estamos vivendo a 5ª. Então, adquirirmos o mérito, que a lei do Pai é por mérito, não é mérito. E continuarmos reencarnando na Terra é uma dádiva. Então, isso Então, quer... bem-aventurados os mansos, aqueles que já adquiriram a mansuetude. Ora, para eu adquirir a mansuetude, eu tenho que ter aquilo que todos nós já sabemos, a minha paz interior. Porque eu gostaria de ajudar a minha sociedade para que ela vivesse melhor. Mas se eu não tenho paz interior, como é que eu vou ser um pacificador também tão exaltado nas próprias bem-aventuranças? Então, para eu ajudar os meus semelhantes, levar. E não preciso pregar, porque nós já sabemos que um espírito mais harmonizado com as leis supremas
Onde ele estiver, a emanação do seu corpo energético, da sua aura, isso beneficia o mineral, o vegetal, o animal e, sobretudo, o homem, que tem a racionalidade. Então, nos preparemos, nos tornemos evangelizados, façamos essa terapia ou evangelioterapia para que nós nos tornemos mansos. Porque, olha, observa só a química do nosso organismo quando alguma coisa ainda não está de acordo com a nossa visão. Ainda bem que eu não sou vidente, mas se eu fosse vidente, eu ia ver cada aura esquisita, feia, nodosa, mal cheirosa, em função dessa alteração química do nosso organismo. Então, só para a gente entender assim melhor quando lemos, né, o Evangelho, que algumas partes, algumas bem-aventuranças falam, né, que herdaram a terra, outros que verão o reino de Deus. Isso tudo quer Possuirão a terra. possuirão a terra ou como é o outro do reino de... Como é que eles falam? Porque é deles o reino de Deus, é porque possuirão o reino de Deus ou entrarão no reino de Deus. Isso tudo tem o mesmo significado, né, em relação a permanecerem, né, na terra aqueles que tiveram condições, né, que já então, tiveram quem não se dedica ainda a essa questão, herdar a terra, ou seja, ter o direito de continuar na terra, é porque não tem noção do estado tão primário, aliás, subprimário, do planeta que vai higienizar o nosso mundo. Então, nós passaremos a viver num mundo muito, muito, muito inadequado para o mundo que nós já vivemos agora. Mas a natureza não dá saltos na evolução. Nós vamos ter que ir para lá. Agora, para o nosso grau de evolução, já que nós estamos discutindo a mensagem mais sagrada, mais divina, o relicário de luz, chamado Evangelho do Nazareno Mestre, então nós iremos para lá, mas vamos ser líderes. Olha, quantos nós queremos ser líderes aqui, ainda não teremos condições para sermos guias, mas pelo menos já vamos liderando. Nós vamos levar o Evangelho debaixo do braço lá e vamos lá para o planeta higienizador. Como tem um tempo para nós irmos para lá, nós já vamos pregando na própria viagem, na carruagem de luz que nós vamos. O Adolfo, a gente poderia dizer que, em síntese, as bem-aventuranças representariam o nosso compromisso, a nossa aliança para com Deus, seguindo os caminhos que nos foram norteados por Jesus? Se nós pegarmos as bem-aventuranças, né, que constam na Bíblia, que necessariamente não foram só aquelas, nós vamos entender a última, acho que é a última do Mateus, quando ele fala bem-aventurados perseguidos. Por causa da justiça? Nós estamos num planeta primário. A sociedade, a grande maioria da sociedade, de visão muito primária, muito primária. Não tem um foco que transcenda. Então, é natural a perseguição. Então, todos nós vamos preparando, refletindo sobre as bem-aventuranças para nós nos tornarmos pessoas melhores e não termos esse quimismo tão alterado em nosso organismo, porque isso nos leva quase sempre ou a doenças, para a nossa reflexão, ou a óbitos, porque a química é muito forte. E nós temos uma alma já consciente, já vislumbramos a luz. Agora temos que tentar segui-la. Tá certo. Quem quiser fazer uma avaliação, para poder ver quando a pessoa já atingiu a mansuetude, já atingiu uma certa graduação espiritual, observemos que o ser espiritual superior, ele é silenciosamente alegre. Os espíritos aníquos, eles são ruidosamente tristes. Então, por aí a gente tem uma noção como nós estamos. Os seres superiores são silenciosamente alegres, alegria interna. Os seres menores são ruidosamente tristes, fazem muito barulho no mundo externo. Eu acho que as bem-aventuranças são a receita que o Silvio estava perguntando a você, né? A receita é cumpri-las, cumprir todas elas. E aí, quer falar de mais algumas? Quer falar sobre... Olha o tempo, hein? Vocês estão aí controlando. Não, tudo bem.
Vamos falar então do bem-aventurados misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. Então, eu vou fazer uma prece para você, né? Então, o que acontece? Eu já atingi essa vibração da misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. Então, eu quero te dar uma ajuda, quero, mas eu tenho que ter uma condição interior para acessar a misericórdia. Então, nós aprendemos pela lei dos afins, que é com o nosso Cristo interno, que nós vamos acessar a essência do Cristo Pai, o Criador do planeta. Então, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. Então, nós temos primeiro, para alcançar a misericórdia, nós precisamos nos tornarmos misericordiosos, senão nós não conseguiremos. Por isso que tem pessoas simples, sem a escolaridade do mundo, mas são espíritos fabulosos, grandes, 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 que conseguem, a natureza atende aos seus pedidos. Imaginemos só quantas pessoas, quantas rezadeiras na história da humanidade, quantas pessoas ajudaram a sua sociedade, quantas parteiras, sem nenhum conhecimento técnico, só revestida da essência do amor, realizaram maravilhas. Por quê? A intenção está acima da evolução. Se a intenção é nobre, o universo conspira a favor de qualquer um de nós. E essa outra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o que acontece? Nós temos aí já essa noção, né? Nós até colocamos um pouco no Evangelho a lei de Deus. Tem sede de justiça. O nosso Roden, Humberto Roden, fala, é sede de justeza. Eu estou me dedicando para assimilar melhor como é que funcionam as leis do meu Criador, o Supremo Legislador, que nós conhecemos por nome de Deus, para poder pautar a minha existência. Então, bem-aventurado, as bem-aventuranças, em síntese, nos traz a mesma coisa. Quanto mais nós despertarmos o nosso Cristo amor, melhor será a nossa trajetória nas existências. E como ela é crescente, porque o ponto final da evolução é Deus, nós vamos melhorando, melhorando, melhorando. Então, bem-aventurado, quer ler ao pé da letra aí, Ritinha? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, é o próprio universo que conspira aqueles que querem se esforçar, que estão se esforçando na assimilação da legislação divina para não ferirem os estatutos da própria criação, os estatutos da vida. Ou seja, são pessoas que no final de cada dia fazem uma reflexão. Como é que foi meu dia? Quantas palavras eu falei para exaltar a vida e o autor da vida? Quantas outras eu depreciei? Quantos erros da sociedade eu apontei? Quantos eu critiquei? Então, se nós fizermos essa autoavaliação, possivelmente nós vamos atingir um pensamento que eu não sei o autor. Se cada passo de sua vida for uma centelha de luz, no final da sua vida terás iluminado o mundo. Eu misturei aí os pronomes, mas o sentido é esse. Se cada passo de tua vida for uma centelha de luz, no final de tua vida terás iluminado o mundo. Porque quando a gente lê assim, né, a primeira ideia que vem é que bem-aventurado é aquele que fica, né, querendo a justiça, né, do outro, né, mas do outro para você, mas na verdade é que você realmente seja justo, não é, com todos. Então, O negócio é nós nos ajustarmos, porque aquilo que eu acho que está errado no meu semelhante, graças a Deus eu não tenho na memória objetiva o meu passado. Olha, se hoje eu sou do tamanho que sou, imaginei o meu passado. Não quero nem ver. Deus me livre. E uma outra forma, talvez, né, não sei se você concorda, seríamos nós ansiarmos que a justiça de Deus se implante em definitivo na Terra, né? Que uma vez implantada, a gente não vai precisar mais, né, desses instrumentos, né, de desigualdade, vamos assim dizer. Mas a pedagogia do planeta, Deus é perfeito. Ele não vai mandar pedagogos num nível superior se a sociedade ainda é primária. Sim. Aí nós estaríamos atendendo aquele item. É a mesma coisa que queremos atirar pérolas aos porcos. A justiça tem que vir de dentro de nós, né? Nós E pelo conhecimento. Ninguém se liberta se não for do conhecimento.
E aí o conhecimento transformado em experiência, porque senão fica uma coisa intelectiva, aí nós vamos desencarnar e vamos lá para o estado por umbral, o que é mais comum, nós irmos para o inferno. Temos aqui, vai lá. Fala outra. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Então, o que acontece? Nós temos aí a mensagem do nosso Lomélio Onofre, onde a espiritualidade passou. O Lomélio Onofre foi o porta-voz. O responsável pela reforma doutrinária é Lupécios, que no passado foi Moisés, que reencarnou com o nome de Elias, João Batista e tal. Então, Lupécios. Então, Lomélio Onofre diz: o nosso Lupécios não se deterá na parte escura da personalidade humana. Então, observa só, leia novamente para a sociedade acompanhar. Bem-aventurado os de coração puro, porque verão a Deus. Então, vê só, se o Lupécio, responsável pela reforma doutrinária do mundo, não se deterá nas nossas Mazelas, né? mazelas, então aqueles mais puros só veem o lado luminoso. Jesus via o nosso passado, o presente e poderia projetar o futuro, mas ele só exaltou a vida e aquele que nós conhecemos pelo seu Pai, que também é o nosso, o Cristo planetário. Então, a proporção que a gente vai evoluindo, nós não vamos mais dando valor ao que não tem valor para quem quer crescer. Olha, a festa no céu, vocês podem até aproveitar aí no fim de semana, fazer essa viagem. A festa no céu é muito maior, muito mais linda, muito mais maravilhosa, com músicas, com perfumes, com a essência de Deus é muito maior quando cada um de nós se recupera. Porque aquele que já está bom, quando chega no céu, é mais um que está chegando. Agora, aquele que estava no caminho do erro, perdeu o rumo, saiu do prumo e se restabelece, tem que ter coragem. Porque o mundo externo oferece maravilha para todos nós. Então, o exemplo está no próprio Evangelho. A festa no céu, quando alguém se recupera, imagina só. E quando isso não acontece conosco, quando a gente dá uma ajuda, uma palavra de ânimo, aquele abraço com o calor da vida numa pessoa, que a pessoa, graças a Deus, eu encontrei fulano de tal, eu recebi o carinho, um aperto de mão, você vê só. Então, isso é o nosso trabalho cristão. É isso, faltam dois. Não, falta um. Faltam bem-aventurados pacíficos e bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Mas os perseguidos ele até já falou, né? Os dois, nós já falamos nos dois. Por quê? Então, Bem-aventurados pacificadores, nós já falamos. Foi. Só vai tornar-se um pacificador aquele que já tiver paz interior. Então, cada um de nós pode fazer uma autoavaliação. Diante dos erros da minha sociedade, quanto tempo eu me dedico às coisas da terra e quanto tempo eu me dedico às coisas do céu? Se eu fizer essa avaliação e eu ver que eu estou me dedicando tanto às coisas da terra, é porque os céus ainda são muito teóricos, não está me motivando, não está trazendo aquele alento divino para eu me dedicar à causa. Que as pessoas vivem assim, né? As conversas, o ir para a dedicação. Você vê só quantas pessoas ainda no nosso planeta, 2000 anos depois do Evangelho, ainda ali, laboratório, tentando descobrir uma arma para a morte. Agora, quantos ao mesmo tempo estão no laboratório tentando descobrir uma vacina para a vida? Então, nós temos que viver nesses contrastes. Assim é a vida. Então, só vai ser um pacificador para o seu magnetismo, a sua voz e tudo que a gente possa imaginar, ajudar os seus semelhantes, aqueles que já adquiriram a paz interior. Está ótimo. Adolfo, nós não vamos tomar mais o seu tempo, né? Depois nós vamos continuar no próximo vídeo com o Sermão da Montanha. Muitíssimo obrigado, né? E vamos pedir às pessoas que não deixem de visitar o nosso canal, Dá o seu like. o seu dislike, de mandar as sugestões, né? E de fazerem questionamentos a respeito, né, do Novo Testamento, que o Adolfo está aí para responder todas as nossas perguntas. Coloquem suas dúvidas, seus comentários. Vamos salientar esse pensamento aí, porque refletindo que as pessoas falam que Jesus era triste, que Jesus
não sorria, que Jesus era assim, engraçado. Então, nós elaboramos esse pensamento. Os seres superiores são... Já perdi o pensamento. Eles são sempre alegres. Sempre alegres. São silenciosamente alegres. E os Isso. espíritos menores são ruidosamente tristes. Tristes, isso É aí. isso. Tá E, bom. pessoal, repassem os nossos vídeos, né? Nós estamos na nossa campanha para chegarmos a 400 inscritos e precisamos da ajuda de todos vocês para que os nossos vídeos tenham maior visibilidade no YouTube. Um ótimo final de semana para todos. Tchau, Muito Adolfo. obrigado, Afonso. Um Valeu. forte abraço. Beijos. Valeu.